Hoje estou aqui com a missão de trazer o painel de Viralizando no Trabalho. Preparei aqui uma apresentação para a gente seguir na programação. Vou compartilhar aqui a janela. Então, vocês conseguem ver aí a minha tela? Sim, sim. Pronto, então, o nosso tema Viralizando no Trabalho. Em cima disso, eu queria refletir com os irmãos em como fazer a mensagem que saiu de Jerusalém chegar até o meu ambiente de trabalho. Em cima disso, o objetivo aqui para a gente vencer nesse tempo, deixa eu cronometrar aqui, eu sou uma das melhores pessoas a controlar tempo, se deixar eu falar até demais. Então, entender a intencionalidade dessa jornada e refletir um pouco sobre parte dos sentimentos, das visões e das motivações do trabalho, afirmar o nosso chamado de Jesus, conectar nossa fé com o nosso ambiente de trabalho e identificar oportunidades e superar os desafios que temos. Então, por que viral? Por que será que a Comec escolheu esse, essa expressão? Eu não peguei fila com o Marcos Paulo, tá? Isso aí eu estou compartilhando o meu entendimento. Se eu estiver equivocado, ele é livre aí para intervir e me corrigir. Mas eu penso que quando a gente fala sobre algo viral, a gente se refere a algo que se espalha rapidamente e amplamente. E assim acaba atingindo muitas pessoas em pouco tempo. Um exemplo disso aí vão ser as redes sociais, né? Com seus vídeos, suas publicações mais variadas, seus memes. Então, essa questão de viralizar, eu entendo que ela pode ser aplicada ao evangelismo, como através da maneira como essa mensagem do evangelho ela pode se espalhar de forma rápida e eficaz. Assim, o evangelismo viral ele não é um ato isolado, mas uma jornada, como de fato estamos tratando aqui. Intencional, como falamos também na segunda-feira, sustentada pelo poder do Espírito Santo, que transforma nosso ambiente de trabalho imediato nos confins da terra, que nunca foram imaginados pelos aqueles discípulos lá de Atos 1:8. Então, falando sobre trabalho, eu peguei esse versículo, essa parte final do versículo, que está lá em 1 Coríntios 10:31, onde o apóstolo Paulo diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E algo interessante é que comer e beber é algo mais simples, né? Se você observar um recém-nascido, ele, com todo o seu instinto, com todo aquele cuidado familiar e materno, ele se alimenta bebendo, é do leite. Então, nas ações mais simples, mais básicas que fazemos por instinto, nós somos orientados a fazer tudo para a glória de Deus. Então, o que é trabalho? Se alguém quiser aí dar uma contribuição inicial, não forçada, voluntária, sobre o que é trabalho, um de cada vez. Eu acho que é trabalho vezes esforço, é isso?
Você era um bom aluno de física. Eu não trouxe essa definição, não, mas se aplica. Bem, trabalho é a aplicação das forças e das faculdades humanas para alcançar um determinado fim. É uma atividade coordenada, de caráter físico ou intelectual, necessária à realização de qualquer tarefa, serviço ou empreendimento. Isso aqui eu peguei lá de Aurélio, tá? Mas, lá em João 5,17, quando Jesus ele efetuou um milagre no dia de sábado, deu uma maior confusão, não tanto pelo milagre, né, mas porque era dia de sábado. Jesus respondeu ali aos fariseus e meu Pai, o Deus Criador, ele continua trabalhando até hoje. E eu também estou trabalhando. Então, mas de que tipo de trabalho Jesus estaria falando ali? De que Deus, o Pai, trabalhava e de que ele também, como filho, como Deus, também estava trabalhando, né? Então, Deus ele não tem um contrato social com ninguém. Deus ele não tem empresa, um CNPJ, um MEI, ele tem ali pessoas assalariadas para ele, e ele nem é assalariado de ninguém. O trabalho referido ali era somente para dizer que Deus não abandona a sua criação no sétimo dia, mas ele continua atuando para a manifestação da glória de seu eterno poder, sabedoria e vontade. E isso a gente vai ver lá nas confissões de Westminster, na Declaração de Fé e Ordem, quando vai falar a respeito sobre a criação. Então, esse aspecto, em conformidade com a Escritura e os atos do próprio Deus, o trabalho vai ser o conjunto de ações voluntárias e intencionais que manifestam a glória do eterno poder, sabedoria e bondade do Senhor. Então, por que nós trabalhamos? Com a intenção aí de avaliar esses sentimentos, essas visões, essa motivação do trabalho, eu fiz uma pesquisa lá no Forms e eu até divulguei nos grupos que a gente participa, acho que alguns dos irmãos podem ter aí visto o link e talvez até respondido. Então, ali tinha algumas perguntas. Você trabalha com o que sempre quis? Por que é que você faz o que faz? Você está satisfeito? O que te motiva? Você é religioso? Então, essa pesquisa ficou aí aberta por 7 dias e 71 pessoas acima de 16 anos responderam à pesquisa. Então, o que foi que eu descobri? Eu descobri que 3 pessoas declararam que não trabalhavam, enquanto 68 falaram que sim, né? Dessas 71, 65 se declararam religiosos, 6 não. Continuei descobrindo que, quando eu pergunto, você trabalha porque sempre quis, né? 30% diz que sim, 23% diz que em parte, e 18% diz que não. Mas daí a gente consegue concluir que mais da metade não trabalha com o que sempre quis. Porque se a gente partir daquela máxima que sim é sim e qualquer coisa diferente disso é não, esse em partes ele pode ser entendido também como não. E quando perguntado sobre a satisfação com o trabalho, aí cresce um pouco, ali 34%, quase metade das pessoas são satisfeitas com o seu trabalho, mas a maior parte, né, mais do que 50%, acabam revelando um certo grau de insatisfação com o seu trabalho, né? E quando eu perguntei de uma maneira aberta por que você faz o que faz e o que te motiva a levantar e desempenhar o seu trabalho, é meio que intencional. Eu lembro que na época eu estava refletindo com o MP, ele, rapaz, você está com essa questão aberta, você vai se lenhar
para poder classificar essas respostas. Mas isso aí foi intencional. Foi intencional por quê? Num ambiente anônimo, né, e numa questão aberta, você acaba revelando aquilo que é mais natural. Então, às vezes, o bom de falar em segundo, ou em terceiro, ou em até último, é porque você vai pegando o gancho dos outros que falam. Então, naturalidade, intencionalidade, isso aí me ajudou a fechar o argumento que eu encontrei com esses números, tá? Então, eu não consigo saber, por exemplo, o que Marcos respondeu para mim. Mas eu sei que aquele camarada que falou, que responde, eu não sei se vocês já fizeram alguma pesquisa no Forms, mas eu sei que é aquele cara que disse, por que você faz o que faz? Ah, eu faço isso porque eu amo, que é o meu sonho, eu me sinto realizado. Eu consigo ver aquela linha que lá no final, o que motiva ele não é a realização, não é o que ele gosta, é o dinheiro. Você pode ver que, porque você faz o que faz? A parte financeira, ela aparece em segunda ali, com 14 respostas. Mas ela dá um salto de uma maneira bem expressiva, né? Ela mais que dobra quando a gente pergunta sobre motivação. E eu não descarto de que se eu chamar algumas dessas pessoas, o que me motiva a levantar e a trabalhar é a minha família, o sustento da minha família, e daí a gente começar a refletir, eu não acredito, de verdade, né, de que no desenvolvimento da conversa, ela vai dizer que não trabalha para a glória de Deus, ou ela vai negar isso, né? Mas, repito, foi intencional. Um ambiente sigiloso, um ambiente privado, ele nos permite agir com mais naturalidade do que quando somos, digamos assim, vigiados e até orientados. Então, por que você faz o que faz? A grande maioria diz que faz, que trabalha, porque gosta, porque ama. Em seguida, pela parte financeira, por necessidade, porque sempre sonhou, porque se sente realizado, porque se sente pertencente a uma classe, se sente que faz a diferença na sociedade. Então, de alguma maneira, é sonho e realização. Outras pessoas revelaram ali que foi oportunidade, mas somente 6 classificaram ali como providência de Deus, direcionamento de Deus, conexão com fé, chamado, vocação, dom, etc. E a mesma pergunta feita de outra forma, né? Então, a parte financeira, ela acaba disputando. Então, são boletos, as contas a pagar. Vem a família, mas a família, eu classifiquei família, mas ela, quase todas dessas 10, também vinha acompanhada com o dinheiro. Assim como também a parte financeira vinha dinheiro para minha família. Eu classifiquei pelo que a pessoa falou de imediato. Então, o comprometimento está ali empatado com a família. Então, podemos até enxergar que tem gente que trabalha mais pela palavra do que pela família. Eu não sei se são casados, se têm filhos, aí também eu não entrei nesse nível de detalhe. Então, não dá para expandir tanto. Em seguida, sonhos, realizações, Deus, fé, e, por fim, o gosto, o amor pelo trabalho, ele acaba ficando ali na lanterna. Então, as informações acabam ficando cruzadas. Então, resumindo, algumas pessoas ela não compreendem o trabalho como ações que manifestam a glória de Deus, como ações voluntárias e intencionais que revelam o poder, a majestade, a santidade, a bondade de Deus. Como nós vimos, porque 3 pessoas falaram que não trabalham. Eu não acredito que essas 3 estejam vegetando, que não lavam um prato, que não arrumam uma cama, entendeu? Já me indicaram um livro, eu não li, baixei, mas não li, que é a liturgia do ordinário. Ou a teologia do ordinário, ou é a liturgia do ordinário, um dos dois. E, em certa medida, fala sobre as coisas normais, corriqueiras do dia a dia. Obrigado, Jonas. As coisas normais do dia a dia que
expressam a glória de Deus, como a gente viu. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, arrumar uma cama revela a glória de Deus. Se Deus é o Deus de ordem, arrume sua cama, velho. Não deixe aquela bagunça. Dessas 65 pessoas adeptas à religião, 64 eram cristãs, ou católicas, ou protestantes. Eu não fiz essa divisão. E o ele era judeu, então ele tem, digamos assim, alguma proximidade, tem referências dos mesmos valores e crenças, né? Porém, mais da metade das pessoas não conectaram suas metas com as suas realizações. Você trabalha com quem você sempre quis, mais da metade não. Então, existe uma desconexão. Você é satisfeito com o seu trabalho, mais da metade não se sente plenamente satisfeito com o seu trabalho. Mais da metade busca motivação para trabalhar no dinheiro. E nem Deus nem a família foi a causa primeira quanto ao trabalho para mais da metade dela. Por isso que eu disse, eu não acredito que se eu pegar essas pessoas que são cristãs, que têm esses valores, vão discordar de que devem trabalhar e agir para a glória de Deus. Mas ali no anonimato, Deus e a família não apareceu imediatamente para uma boa parte delas. Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma distorção devocional dos nossos sentimentos, das nossas visões e das motivações, ela pode influenciar negativamente o nosso desempenho no trabalho. Assim, nós devemos buscar na Bíblia orientação para as nossas ações e sentido para as nossas convicções. A gente pode achar, mas de repente a gente pode estar achando errado, mediante um filtro bíblico. Assim, tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estás servindo. É isso que a gente vai encontrar lá em Colossenses 3, 23 e 24, quando o apóstolo Paulo dá uma série de recomendações. Também, dentro do contexto do trabalho, ele dá recomendação para os senhores, né? Para aqueles que empregam. Então, entendendo e refletindo um pouco sobre o trabalho, vamos refletir um pouco sobre o nosso chamado. E para que fomos chamados? Eu, eu acredito que o próprio versículo tema da jornada, ele ajuda nesse ponto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Está lá em Atos 1, 8. Então, a essência do chamado, o que é que é? Nós trabalhamos, nós precisamos sobreviver, mas nós somos chamados por Deus. Para quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa primeira informação, ela serviu para esclarecer aos discípulos que não seria possível evangelizar de maneira eficaz pela própria força deles. Nós dependemos de maneira exclusiva e de maneira total do poder do Espírito Santo. E isso aí vai acabar implicando em uma vida de oração, de estudo da Bíblia e busca constante pela presença de Deus. Assim, antes de tentar compartilhar a fé, prepare-se. É essencial se preparar espiritualmente. Essa foi a recomendação para ele, não foi vá lá e comece a falar, não. Take it easy. Keep calm. Como diz o baiano, relaxa aí. Né? Recebereis poder. Se prepare. É essencial se preparar espiritualmente. Isso inclui fortalecer nossa própria fé, entender profundamente o Evangelho e ser sensível à orientação
do Espírito Santo. Ainda dentro dessa essência, a gente vai ver que nós somos revestidos para quê? Para ser testemunhas, tanto em Jerusalém. Isso foram eles lá que serve para nós aqui. Jerusalém, ele era um ambiente imediato. Além de ser o lugar de origem, era o lugar onde eles passavam a maior parte do tempo, inclusive onde trabalhavam. Era nesse espaço que eles teriam a primeira oportunidade de ser testemunhas de Cristo. Uma pessoa ativa, ela ocupa um terço do seu tempo trabalhando. E nesse tempo, boa parte das nossas ações, da integridade, da ética de trabalho e da maneira como tratamos os colegas são formas poderosas de testemunhar e refletir o amor e os princípios de Jesus. E nesse sentido, o nosso espaço de trabalho, ele pode ser a nossa Jerusalém. Ele pode ser o nosso ambiente imediato de testemunhar. Recebereis poder para ser minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Judéia e Samaria já representa esse alcance regional que testifica a expansão da influência do Evangelho. E à medida que crescemos em nossa fé e em nossa capacidade de compartilhar o Evangelho, a nossa influência também se amplifica com a participação em grupos maiores, comitês, eventos ou outras formas de relação de trabalho, porque o trabalho não é necessariamente aquilo que nós fazemos para outra pessoa ou para alguma companhia. Eu posso trabalhar diretamente com o meu público-alvo, eu posso ser um empreendedor, eu posso trabalhar em casa, o trabalho de casa não tem fim. Minha esposa hoje deu uma jornada de trabalho ordinária e está aqui agora no terceiro tempo. Então, as relações de trabalho, elas são das mais variadas. Então, é importante que a gente possa ampliar as nossas conexões. E assim a gente pode expandir o alcance do Evangelho. Utilizar a estrutura do trabalho para compartilhar a nossa fé de maneira apropriada e respeitosa. A gente precisa testificar de que o Evangelho ele é relevante dentro do nosso contexto profissional. A gente precisa mostrar que o Evangelho faz sentido lá fora e que o Evangelho serve para além dos muros dos prédios das nossas igrejas. E assim, vai até os confins da terra. Assim como o Evangelho tinha uma meta de alcance global, alguns trabalhos também têm um alcance global, através de viagem, conferência internacional, colaboração com colegas de outras partes do mundo. Deus proporciona oportunidades para compartilhar o Evangelho. Tecnologia, redes sociais e outras plataformas digitais são ferramentas que permitem o compartilhamento da fé e podem aumentar seu alcance, permitindo que a gente possa viralizar e tocar vidas que estão muito além do nosso círculo imediato. Agora, conectando as coisas. Aqui eu peguei um gancho no testemunho que o Lucas trouxe ontem. Vocês lembram quando ele falou que presenciou na faculdade que nem todo debate de fé ele era ideológico, ele era mais relacional? Então, eu li o artigo aí do Rodolfo Martins, está lá no LinkedIn, e ele destaca isso, né? Que a fé no trabalho se relaciona muito mais com a prática e o poder do exemplo, relações, do que com a pregação e o exercício de convencimento, um debate, um debate ideológico. Então, como é que a gente pode conectar todas essas coisas? O ser humano, ele foi criado para trabalhar. Deus viu que não tinha ninguém
para cuidar da terra, para arar a terra, depende muito da tradução de cada um. O próprio Deus, ao criar, ele trabalhou. Então, o trabalho ele é inerente a nós. Nós somos também eleitos de Deus, salvos pelo sacrifício eficaz de Jesus Cristo. Então, nós trabalhamos e estamos chamados. Como é que a gente pode conectar isso? Levando os valores cristãos para o nosso ambiente de trabalho. Como? Integridade. São os comportamentos. Se o exercício da fé no trabalho é mais questão relacional do que aquela pregação ideológica, aqui está alguns exemplos de como essa relação, de como esse exemplo ele pode abrir caminhos para uma pregação. Seja honesto em todas as suas transações e comunicações. Evite a tentação de cortar caminhos ou enganar. Mantenha seus valores em todas as situações, independentemente de quem está observando. Aí vem aquela frase de Instagram, do Facebook, do Orkut, do TikTok ou qualquer outra plataforma. Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Eu acho que vocês já devem ter lido ou ouvido isso em algum para-choque de caminhão virtual. Isso cria confiança e respeito entre os nossos colegas. Excelência, seja dedicado. Como diz em Colossenses 3:23, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, e tudo quanto vocês fizerem. Busque a excelência em suas tarefas e projetos. Um trabalho bem feito glorifica a Deus e testemunha sobre a sua fé. E a prática do amor. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem é o teu próximo? Isso aí todos nós sabemos. Então, seja gentil, trate todo com respeito, dignidade, independentemente de suas crenças ou comportamentos. Seja um apoiador, esteja disponível para ajudar os seus colegas em momentos de necessidade, mostrando o amor de Cristo através das suas ações. O amor, ele busca primeiro aquilo que é do interesse do outro, ele não é egoísta, ele é altruísta. Então, isso, num ambiente de trabalho, vai externar, vai expressar os nossos valores e a transformação que o Evangelho, só o Evangelho, é capaz de exercer em nossas vidas. Identifique e aproveite as oportunidades. Construa diálogos. Esteja atento em momentos em que você pode compartilhar sua fé naturalmente, como em pausas para o café ou durante ao almoço. Quando colegas perguntarem sobre a sua fé ou observarem algo diferente em você, esteja pronto para responder de maneira clara e amorosa. Essa questão de estar atento a momentos, né? Eu tinha anotado aqui para comentar nessa parte. Eventualmente, nos ambientes de trabalho, nas companhias, de uma maneira mais corporativa, né? Seja ela indústria, varejo, comércio e afins, no horário de trabalho sempre tem alguém mexendo no celular ou lendo, e daí a gente vai ver pessoas frequentemente com algum livro na mão. Talvez a gente seja uma dessas pessoas que vive no trabalho com o livro na mão. E daí, qual é o livro que a gente está levando para um ambiente de trabalho, para ler, e nossos colegas nos veem com ele na mão? Será que é um livro do Cortella? Não sei. Será que é o homem mais esperto do que o diabo? O homem mais rico da Babilônia? Esses livros aí de contexto empresarial? Ou será que a gente está ali lendo um livro de discipulado? Um livro simples sobre a igreja?
um livro sobre vida cristã, a própria Bíblia. Será que o que ocupa espaço no nosso birô, na nossa mesa de trabalho, tem um espaço para a Bíblia? Será que tem espaço para a Bíblia na nossa mochila de levar nossas coisas para o trabalho? Alguma coisa que evidencia a nossa fé em conjunto com o nosso comportamento? Isso aí são meios de tentar conectar e encontrar abertura para diálogos. Uma oportunidade é o acolhimento. Ofereça orar por colegas que estão passando por dificuldades. Muitas pessoas estarão abertas à oração em momentos de necessidade. Esteja presente para seus colegas em tempos de crise. Seu apoio pode abrir portas para compartilhar sobre a esperança que você tem em Cristo. E precisamos superar os desafios. Mas quais desafios? Um deles vai ser a resistência e a oposição. Respeite as crenças e opiniões dos seus colegas, mesmo que discordem de você. É um direito que eles têm. Mostre amor e compreensão em todas as circunstâncias. Não desanime com a rejeição. A gente precisa também lembrar de que se rejeitaram o nosso Salvador, isso foi alertado pelo próprio Cristo. O que é que não podem fazer conosco? Vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Então, é um ambiente hostil. Não vai ter um exército lá de ursinhos carinhosos esperando a gente. Quem vai estar lá vai ser o coração gelado. Saibam disso. Continue a viver sua fé com alegria e amor, confiando que Deus estará trabalhando através de você. Quando, lá no início do capítulo de Marcos, fala sobre o reino de Deus, né? Tem uma parte que fala que a semente do evangelho, ela cresce enquanto o outro dorme. Então, às vezes, a gente pode não estar vendo, mas através de nós, Deus pode estar operando. Afinal, quem vai convencer o indivíduo do seu pecado, da sua, da sua condição miserável, é o Espírito Santo. Não somos nós, apesar dos melhores argumentos que venhamos a apresentar. E que a gente possa também superar o desafio do equilíbrio, de encontrar equilíbrio entre fé e profissionalismo. Mantenha um equilíbrio saudável entre compartilhar sua fé e cumprir suas responsabilidades profissionais. Hora de trabalhar, é hora de trabalhar. Se nos tornamos dignos do nosso alimento, dignos do nosso salário por trabalhar, então tem tempo para tudo. Se a gente está no momento de trabalho e estamos fazendo alguma coisa fora disso, a gente está lesando alguém. Ou um patrão, ou alguém que contratou a sua mão de obra, algum cliente direto que está pagando pela sua hora produtiva está sendo lesado. E isso é uma irresponsabilidade. E a gente também precisa ser sensível ao contexto e às diretrizes da empresa ao compartilhar nossa fé. A gente precisa discernir para saber quando e como abordar alguns assuntos. Assim, conectar nossa fé com o nosso ambiente de trabalho deve ser uma jornada voluntária, intencional, autêntica e transparente. E exige o esforço de buscar a oportunidade de servir a Deus e amar nossos colegas como Jesus faria. É agregar aos serviços nossos valores cristãos em todas as áreas de nossa vida profissional, de nossa vida profissional. É ser luz e sal onde Deus nos colocou. É cumprir o mandamento de sermos suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, vamos viralizar. Por fim,
o fim se tornou o começo, porque eu já me apresentei a vocês e fico agradecido pelo convite. E agora estamos aí abertos para debates, perguntas, reflexões, inclusive se for para discordar de algum ponto que foi colocado. Marcos, você tem aí a palavra. Eu vou tentar por aqui. Eu sei se o áudio está melhor aqui. É, em relação ao trabalho, uma coisa também que eu vivi, né? É a questão processual do testemunho. Às vezes a gente chega, inicia um trabalho, né? Ou então chega um novo colega, e aí a gente acha que vai salvar, no caso, né? Vou salvar essa criatura. Mas eu, assim, pelo menos a minha experiência com o trabalho e a evangelização tem sido mais no sentido de processual. Eu cheguei e já tive muitas discussões com colegas na questão apologética, né? Eu tinha um colega que ele era meio que revoltado assim, meio ateu, meio tudo, meio espírita. E, e a gente debatia muitas questões, né? Já falou sobre a origem do universo, já que, da opção sexual, né? A origem disso, o que, que causa, de onde vem. Já falou sobre o futuro, né? Do universo, sobre reencarnação, texto bíblico, de tudo. E eu lembro até hoje que eu perdi muitos debates. Perdi, entendeu? Ele me deixava numa condição de não ter argumentos. Isso me incomodou muito, muito, muito. Me incomodava, né, quando acontecia. Mas eu, depois, né, com o tempo, eu fui ver isso como algo processual. Aí, quando você falou de um livro, eu lembrei dessa história. Eu levei um livro, não é nem um livro muito, muito. O nome parece sugestivo, mas o conteúdo não é tão sugestivo. É aquele. E a Bíblia tinha razão, a questão de confirmação, né, de fatos históricos ali que constam na Bíblia. Ele pegou, olhou, interessante isso aqui, né, olhou. E assim, esse ano, não foi há muito tempo atrás. Após aí, eu estou ali no meu trabalho há mais de 15 anos. Ele falou, com as palavras dele, né? Podem falar o que for, mas o que está na Bíblia acontece. Ele falou isso. Ele é crente, ele é convertido, ele já disse que ama o Senhor, que quer abandonar a vida de pecado, está arrependido. Não, mas é um processo de testemunho, é um processo de conversa, é um processo disso aí tudo que você falou. Acho que foi muita riqueza aí que você trouxe para a gente. Nesse ponto, já tem um tempo que eu levo, eu levo a Bíblia para onde eu for. Eu paro, leio, assim, também com oportunidade, pelo celular,
mas de preferência eu sempre levo essa abençoada aqui na bolsa, porque uma vez eu até brinquei, e eu copiei, eu só não lembro de onde eu copiei, tá? Se eu não tiver espaço na minha mochila para guardar isso aqui, minha gente, estou levando um bocado de coisa, sem tanta importância que às vezes a gente nem usa. E daí eu chego lá, lá na mesa do trabalho, coloco ela antes de iniciar a jornada de trabalho, até porque às vezes de manhã eu não consigo fazer antes de sair. Tá? Isso aí é uma coisa que, para mim, funciona, para outras pessoas, às vezes também não, porque divide sala, ou já chega, tem que trabalhar imediatamente, não tem, digamos assim, dentro do ambiente, uma certa flexibilidade. Né? Mas eu consigo chegar ali por 15, 20 minutos antes de fato começar a trabalhar, em condições normais, são bem atípicos, mas eu consigo abrir a Bíblia, ler um versículo, ler uma perícope, orar, e ela fica ali no birô. E o tal do ser humano é curioso. Ele chega e pergunta, isso é o quê? É o jornal, é a Bíblia. Então, a partir, são esses pontos que, às vezes, a gente consegue encontrar o ponto de contato. A gente consegue encontrar conexão através disso. Quando Jesus ele iniciou aquele diálogo com a mulher samaritana, ele pediu água. Então, naquele primeiro momento, Jesus era só um judeu. Como podes tu, judeu, pedir água para mim? O diálogo acontece, de repente, ele já é Senhor, o diálogo continua, de repente, vejo que és profeta. De repente, a mulher foi pegar água, deixou os baldes dela, a bacia dela, tudo lá, foi para dentro da cidade e se questiona: será ele o Cristo? Então, isso que você falou, MP, da questão processual, ela é real. A gente consegue identificar essa evolução gradativa, ordinária no sentido de estabelecer ordem, de seguir processos, etapas lógicas no diálogo de Jesus com aquela mulher. Então, por que a gente não pode usar exemplos e situações que deram certo, ações que o próprio Jesus fez, a gente vê Paulo fazendo. Paulo usa ali, quando ele está em Atenas, ele usa de montar um elemento idólatra para poder conectar um diálogo. Se o que Paulo traz é um Deus desconhecido e ali tem um altar, um Deus desconhecido, papai, bingo, vamos estabelecer. Eu acredito que, algumas vezes, né, nós já fomos questionados: por que você faz isso? E o que é que a gente responde? Aquele questionário, ele, em tudo o que eu apresentei aqui, não fala primeiro do outro, fala primeiro de mim, porque a oportunidade de refletir sobre o trabalho, no primeiro momento, foi dada a mim. Então, nessa jornada, eu tive, nessa preparação, a oportunidade de aprender e crescer e a refletir sobre as minhas ações de trabalho. Sobre, às vezes, aquela questão de eu sei que eu posso ajudar e eu não faço, porque eu estou olhando para mim. Mas se eu vou lá em Tiago e vejo que quem sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando, o que eu estou fazendo com meu coleguinha? Entende? Por isso que aquelas afirmações foram trazidas ali nos slides, é uma reflexão sobre a minha condição no meu ambiente de trabalho, as desconexões e aquilo que precisa ser posto em ordem. Porque às vezes a gente tem convicção. Você falou aí que está na empresa há 15 anos. E às vezes a gente tem aquele trabalhador, né? Estou aqui há 20 anos, há 15 anos. Às vezes a pessoa está ali há 15, 20, 30 anos, se aposentou, fazendo a mesma coisa. Então ela tem a convicção dela.
Mas se a gente pegar essa convicção e colocar, tentar enxergar através das lentes da Bíblia, se a Bíblia for uma peneira e essa convicção parar lá em cima, a gente espremer, o que é que passa dessa convicção? Ou será que fica tudo assim? Então, acho que isso aí são pontos importantes para a gente refletir. E cada contexto, ele é diferente. Cada um sabe a sua situação de trabalho. Cada um sabe onde no trabalho pode ter aquele inimigo que a gente deve orar por ele, que a gente deve amar. Aquele supervisor imediato que persegue. E a gente tem que amar esse abençoado. Aquele patrão que é escroto, aquele cliente que não vale nada, que se a gente pudesse, a gente rejeitava. Mas a gente tem que olhar para aquele abençoado e trabalhar para ele como para o Senhor. É forte, confronta. Fosse fácil, qualquer um fazia. Fosse fácil, a gente não estava numa quarta-feira até quase 10 horas da noite, refletindo. E de repente saindo até com o triplex alugado na cabeça. Né? Eu tenho alguns pontos de apoio. Então, eu compartilhei esse slide anteriormente com pessoas que podiam me ajudar na referência bíblica, na própria construção do argumento português, tal, a estética, espaçamento de linha. Teve um dos meus colegas assim, da vista que eu compartilhei. O cara disse, rapaz, você não devia ter compartilhado isso comigo, não, porque agora eu estou me sentindo um impostor. Entende? Às vezes é uma questão tão natural, a gente vai fazendo lá no automático, que a gente acaba não refletindo e não conectando. É como se a gente estabelecesse aqui uma linha. Isso aqui é celeste e terreno, isso aqui é para a igreja, isso aqui é alimento do meu espírito. Aí isso aqui é da terra. Eu ganho dinheiro, o dinheiro é a raiz de todos os males. Esse dinheiro não serve para nada. E a gente também não pode ser tão radical assim. Eu não sei se mais alguém tem alguma colocação a fazer. Se quiser, pode levantar a mão aí. E, enquanto isso, eu falo um pouquinho mais também. Porque trabalho é um ambiente riquíssimo. E isso, colocando, né, quando eu me deparei com a temática do Jornada desse ano, foi, foi totalmente constrangedor eu olhar para os temas e olhar para a minha vida e pensar, eu estou fazendo essa viralização ou eu estou já habituado? Essa questão da Bíblia, assim, claro que cada pessoa tem o seu ambiente, e Deus vai dar direção, instrução de como agir, de que há gatilhos para alcançar as pessoas. Eu estive no meu trabalho, eu já tive perseguição, já tive oposição, já tive pessoas que não gostavam, que talvez não gostem ainda, não, não me tratavam bem, se, opor, se tinham, me tinham como oposição, opositor, e assim, e a gente, ali no ambiente, eu comecei a olhar para o meu trabalho, falar igual o Azaf, né? Eu estava perto de cair, porque eu já estava começando a olhar o trabalho como a selva, sobrevivência, e ser melhor, e buscar se colocar, ter uma resposta, rebater, mas lá é ministério. Deus me colocou ali por quê? A gente olha para o lado, tem uma pessoa depressiva, precisa
de cuidado. Você olha para o outro, você vê um lar, um casamento deteriorado. Só o Evangelho vai trazer esperança para isso. E foi assim. Acho que o slide, né, o conteúdo vai fazer muito bem para gente. Olhar, fazer de cartilha mesmo, pensar em o que fazer, o que são as oportunidades e pensar naquilo que eu tenho fracassado. É coisa simples. Fora de um lanche, eu como cristão, eu sou o primeiro a acabar com tudo, eu espero, eu sirvo os outros. São questões assim. Uma Bíblia no celular é prático demais, mas como ela cria gatilhos. Eu lembrei porque lá para o trabalho eu levei a minha Bíblia, minha primeira Bíblia, a Bíblia que eu editei quando eu era criança. Ela tá no estado assim, mais acabado que eu, entendeu? Mas gerente chegar e olhar, comentar, perguntar. Então, são meios, né? Às vezes a gente não tem contato com muitas pessoas que não são do meio religioso, mas às vezes nós vamos ser o único contato de Deus para a vida de muitas pessoas. Vou deixar aí essas mãos levantadas. Antes do Carlos falar, né, sobre aquela parte lá do diálogo, a gente consegue falar sobre tanta coisa. A gente fala de política, fulano e cicrano. A gente fala de futebol. A gente fala da última notícia. A gente fala da fofoca do famoso. Você viu, Carlos, que esses dias a Anitta perdeu 200 mil seguidores no Instagram? Entendeu? Às vezes são assuntos tão triviais que num café, numa água, a gente consegue abordar e a gente, às vezes, não conecta a nossa fé nos assuntos. E aqui eu lembrei de quando José estava na prisão como escravo, ele estava servindo, ele tinha tudo para se rebelar contra Potifar. E ele não se rebelou. Então ele diz, como cometeria eu tamanho pecado? Então ele reconhece a ação de Deus no meio àquela tragédia. E ele também reconhece Potifar como seu senhor e cometer tamanha falta contra o meu senhor. Ele é lançado na prisão injustamente. E ali ele está servindo outros presos, que são aqueles oficiais, o copeiro e o padeiro. Quando ele chega lá de manhã para servir, eles estão lá, perto de bares, porque sonharam e não tem quem pegasse. José, ele foi gentil. Rapaz, por que vocês estão com essa cara triste? Porque o semblante de vocês está caído. É uma pergunta semelhante ao que Deus fez para Caim, né? Então, a história de José também, quando os irmãos leiam com atenção dentro desse ponto. Todos os motivos que José tinha de não servir, e ainda assim José serviu de maneira fiel, porque a Bíblia vai explicar e dizer por duas vezes que o Senhor era com José. Então, só a presença do Senhor na vida de uma pessoa é capaz de fazer, de permitir que ele desempenhe as funções para o louvor da glória de Deus. Diga lá, Carlos, e depois o Jonas. Opa, boa noite, pessoal. Tô aqui ninando meu filho aqui, mas vou conseguir fazer a pergunta bem de boa. Por isso que eu não vou abrir a câmera. Mas uma coisa que eu queria provocar pra gente, Leste, a gente tocar a bola junto aqui, é que em tudo que a gente faz, por exemplo, todo o trabalho que a gente faz, a gente busca fazer com excelência, certo? A gente busca dar o nosso melhor e por onde a gente passa, a gente quer dar o nosso melhor. E isso de maneira nenhuma é incorreto. Pelo contrário, né? A gente faz sabendo que é para a glória de Deus, é o que Paulo nos orienta.
para a gente entender que o serviço que a gente faz é como se fosse para o Senhor, Pedro também. E nós somos confrontados nessa perspectiva porque a gente é capaz de fazer tudo com excelência em todas as áreas. Então eu posso te dizer que aqueles que são professores vão desenvolver da melhor maneira possível para dar a melhor aula. Aqueles que são empregados em qualquer outra área, como eu já trabalhei também no supermercado, eu buscava fazer o meu melhor para conseguir efetuar a melhor compra para o supermercado, para que o meu patrão se vesse satisfeito com o meu trabalho ali. Mas eu percebo que muitas das vezes, no quesito de servir ao Senhor, a gente começa a desenvolver um pensamento que é contrário àquilo que a gente pensa em todas as outras áreas. Enquanto todas as outras áreas a gente dá o nosso melhor, quando a gente está trabalhando para o Senhor, a gente já pensa só assim, eu estou fazendo mais do que o suficiente, porque ninguém está fazendo tanta coisa. Então a gente começa a pensar que o que a gente está fazendo é demais, porque a gente olha as pessoas ao nosso redor e vê que eles não estão fazendo tanto quanto. E a gente então começa a se questionar de, poxa, não dá para fazer mais do que isso, porque afinal de contas nem todo mundo também está fazendo, e a gente acaba se acomodando numa posição de não fazer tanta coisa, né? Então, a provocação que eu queria que a gente fizesse juntos é isso. Uma vez um pastor conversando comigo, ele chamou minha atenção de uma forma muito interessante. Eu, num tempo de murmuração, como um crente que murmura diante das bênçãos do Senhor, eu falei com ele, poxa, pastor, tá difícil lá na igreja porque é minha responsabilidade limpar a igreja, é minha responsabilidade isso e aquilo outro, é minha responsabilidade fazer isso, eu tô me sentindo sobrecarregado. Aí ele falou só assim, e se você estivesse trabalhando no supermercado que você trabalhava antes, o que você estaria fazendo? Você provavelmente daria o seu melhor lá. E você acha que você está dando o seu melhor no serviço para a glória de Deus? Você faria todas essas coisas se fosse um trabalho fora do contexto da igreja. Mas quando é para a igreja, a gente começa a colocar esses empecilhos. Então, será que a gente tem desenvolvido esse pensamento, sabe? De tipo, poxa, eu estou fazendo mais do que as outras pessoas e está me sobrecarregando. Então, todo o serviço da igreja a gente diz que está sobrecarregado. Mas, na verdade, a gente é capaz de fazer tudo muito mais pesado em outras áreas, mas quando se envolve a nossa fé, a gente está deixando ela de lado. É uma provocação, lógico. Estou dizendo aqui de uma perspectiva minha, mas gostaria de ouvir os colegas também, o Laerte, para a gente pensar junto. Será que a gente está fazendo, entendeu? Tudo aquilo que a gente realmente tem potencial para fazer, que a gente tem capacidade de fazer? Ou a gente tá, já que não tem quem faça, eu vou fazer, né? Porque, é complicado esse negócio e a gente reclama. Ou nós estamos, poxa, Deus está dando essa oportunidade para mim agora. Vou fazer. Vou me empenhar e vou fazer. O que vocês acham sobre isso, sobre o tema e vamos construir isso aí junto. Obrigado, viu, pessoal? Jonas, você quer comentar essa fala do Carlos e trazer o seu argumento? É, é, parece até que foi programado, mas inclusive a última pergunta do Carlos é o que a resposta que eu vou dar agora, né? Sobre isso. Eu achei bem interessante, né? O Carlos abordando essas narrativas sobre o trabalho, né? Essa ideia. E eu queria dizer que também que começar pelo tema do trabalho, que é um tema que eu gosto muito. E eu sempre estou falando sobre cosmovisão, né, com os jovens lá da igreja, onde quer que eu vá, e eu vou dar uma pincelada aqui no conteúdo sobre o que eu vou falar. Então, vamos lá. Nós cristãos, nós temos uma visão errada sobre o que é o trabalho, né? A gente associa o trabalho como maldição, porque a gente vê lá em Gênesis capítulo 3, Deus mandando o homem trabalhar, e o desenrolar da história de Gênesis é essa. A gente acredita que o trabalho é uma maldição. Mas a gente, para analisar de fato o contexto bíblico sobre o trabalho, a gente já começa com a primeira página da Bíblia com um Deus trabalhador. Já começa como o primeiro capítulo de Gênesis, é o Deus que trabalha, é o Deus chamando à existência todas as coisas, ou seja,
como o Laerte falou na palestra dele, que o trabalho é a extensão do poder, da sabedoria e do conhecimento de Deus no mundo. Então, assim, como cristão, eu sou muito fã, vou abordar também um aspecto agora mais sociológico, sobre Max Weber. Max Weber foi um grande sociólogo sobre a questão do trabalho, durante a Reforma Protestante também, e ele vai falar ali que quem trabalha se assemelha a Deus, porque Deus é um Deus de trabalho, porque Deus está sempre se movimentando, apesar de todas as consequências do mundo, apesar de todos os desastres, apesar de tudo que acontece no mundo, Deus está a todo momento trabalhando para aqueles que são deles, ou seja, enxergar também essa questão do trabalho como algo que, tipo assim, se eu trabalho, eu ainda estou dentro da doutrina da imitação de Cristo. Eu estou me assemelhando a Cristo, porque, como Cristo disse, o meu Pai trabalha o tempo todo, então eu também trabalho. Então, a partir desse momento, e desse momento que eu sei que Deus é um Deus de trabalho, o meu trabalho não vai ser mais enfadonho, ele vai ser algo alegre, algo assim, vamos colocar em algo mais sublime, ele vai ser um culto a Deus do trabalho. Quando a gente passa a enxergar que se Deus é um Deus de trabalho e eu sou criado à imagem e semelhança dele, eu fui criado também para trabalhar, porque Adão, já no jardim do Éden, ele já começa trabalhando, dando nome aos animais, dando nome a todas as coisas e dominando ali. Então, esse era o trabalho do homem antes da queda, né? O de domínio, o de governador, assim como Deus governa o universo, o homem vai governar uma das propriedades de Deus. E assim, e lá no trabalho, né, onde eu trabalho, às vezes, os funcionários estão tudo revoltados com o patrão, estão tudo chateado com ele, e às vezes eu me pego e falo assim, você poderia estar chateado, beleza, com a pessoa, mas a partir do momento que nós estamos aqui na empresa, nós não trabalhamos para o homem, mas nós trabalhamos para Deus. Então, o nosso trabalho é santificado e glorificado. Então, a partir desse momento, toda aquela desavença, todo aquele climão ali que está no trabalho sobre os funcionários revoltados com o patrão, desaparece, porque eles dão lugar à consciência de que Deus está sendo glorificado. Até mesmo os não convertidos de lá, quando ouvem isso, se alegram e dão o seu melhor, porque eles não estão trabalhando para o chefe, mas estão trabalhando para algo maior. Ou seja, esse conceito de querer algo maior, ele está tão intrínseco no ser humano que, quando você está implantado em algum ambiente que não tem isso, quando você começa a falar sobre essa raiz de que Deus é um Deus de trabalho e Ele está trabalhando em favor dos seus e que você presta um culto a Deus trabalhando, as pessoas elas começam a aceitar mais essa ideia. Então, você começa a conversar com outras pessoas de outras crenças, porque apesar de existirem pessoas de outras crenças, em toda religião há um lampejo de verdade. Não é que eu estou falando que as religiões sejam a verdade, mas que há um lampejo, há algo que aponta para Cristo. Então, a partir do momento que eu faço essa conexão que Deus é um Deus de trabalho, eu consigo me conectar e conversar com outras pessoas de outras religiões, né? E eu acho isso magnífico, porque Deus instituiu o trabalho e o elo que une os homens são o trabalho. Então, essa é a minha resposta aqui, né? Acho bem bacana, não ficou muito extenso, mas acho que todo mundo entendeu. Então é isso. Valeu. Desligar o microfone. Eu achei bem interessante essa parte que o Jonas trouxe, da gente se reconhecer de que a gente está num constante culto. Quando a gente se reúne ali nas quintas, terças, domingos, seja lá qual for o dia da programação da nossa igreja, a gente se reúne para entrar na presença de Deus, como se ele já não estivesse lá, né? Como se a gente não estivesse já diante dele. Então, como é que a gente pode se esconder da presença do Deus que é onipresente, de que preenche com sua imensidão todos os espaços físicos e temporais? Então, se agora estamos aqui reunidos, em certa medida, né, não quero trazer assim para temas da teologia do culto, a gente está reunido diante dele. Quando eu estou sozinho, ainda assim eu estou diante dele. Então, todas as minhas ações estão diante de Deus, inclusive aquelas que a gente executa no ambiente de trabalho, seja para uma pessoa, uma companhia, para nós mesmos, alguém que pague por isso ou não. Aquelas ações corriqueiras do dia a dia são
para o louvor de Deus. Então, essa conscientização, nesse ponto que o Jonas trouxe, eu acho que ela pode dar uma virada de chave. E conectando com o que o Carlos falou lá na segunda-feira, ela pode trazer sentido, ela pode ressignificar aquela questão de pertencimento, fazendo a gente entender que diante dele estamos a todo momento. Então, o que fazer diante de um Deus que é grandioso e santo, reto, justo, bondoso e misericordioso, que dos olhos dele a gente não consegue esconder nenhuma atitude nossa. Siga lá, Marco. Eu estou aqui com um processo, né, de dois aparelhos, mas também queria abrir, né, se mais algum irmão queira fazer um comentário. O abençoado aí vai liberar para a gente, viu, o PowerPoint, coloca lá no grupo. Da live, tá dando uma. Mas é isso, acho que todos nós podemos refletir qual é a minha área, né? Se eu trabalho em casa, se eu trabalho em Uber, professor, uma obra, um autônomo, qualquer área que seja, sempre nós vamos ter a oportunidade de manifestar isso aí. No nosso Deus trabalha, nós trabalhamos também, é uma bênção. Já deixo também um merchan, né? Sábado, canal da minha CD, como é que vai ser sobre esse tema. Trabalho, bênção ou maldição. Então a gente vai disponibilizar o link também e vai poder mandar pergunta lá também mais. Alguém mais? Algum comentário? Não, a gente tira nossa foto aqui, agradece a Deus aí e a gente já se prepara para amanhã. Carlos não vai sair da foto, né? Vai sair Carlos Películas. Eu vou fechar uma câmera aqui para poder pelo menos me sair duas vezes, né? Nem dormiu aqui agora, eu já coloquei ele pra deitar. Ah, se deu folga, acabou o trabalho. Né? Daqui a pouco ele acorda. Deixa eu ver. Você consegue tirar o print daí, vai? Pronto. Que aqui a minha conexão O tá óculos, deixando vocês o tudo com óculos cara aí, de Miguel. boneco. O óculos. Aí. Dominique, você pode abrir a câmera. A Roserlange também, está aparecendo na nossa foto. Vamos lá. 1, 2, 3. Oi. Foi? Eita, não. Roserlange Bênção? abriu aí. O Vamos de Zerlândia não novo. apareceu, não. Vamos de novo. Aí, vai de novo agora, volta. Dá uma puxada na franja. Ajeita aí. Vai. Ai, Maria, foi ajeitar o cabelo. Vamos lá? 1, 2, 3. Oi. Depois eu boto a figurinha ali. Tá ótimo. Gente, amanhã a gente vai estar encerrando nossa jornada e é sobre
essa evangelização, essa viralização na vizinhança e no ambiente familiar. Então, eu acho que vai ser mais umas pedradas aí na nossa vida, mais uma pedrada que edifica, né? Tá bom, gente, um abraço, viu? Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço, na paz.